Tá no ar, começando aqui nossa live do Conde, tudo bem com vocês? Mais uma live do Conde, aqui no YouTube e também aqui no Facebook. Transmissão simultânea do Conde para vocês. Tudo bem? Eu quero dizer que hoje um dia intenso de trabalho, texto, entrevista. Cara pálida, caras pálidas. Tudo bem com todos vocês? Satisfação, hein? Tá aqui de novo. Agora o espaço é nosso. É divertido porque a live, as entrevistas que eu tenho feito, elas têm uma dinâmica também um pouco de live, né? Um pouco diferente, assim. Eu tô curtindo essa linguagem, tô curtindo explorar tudo isso. E aí a gente vai criando linguagens. Eu acho que esse é o grande lance. Isso é uma coisa gostosa que a gente tem no jornalismo, no ativismo digital, na própria interação, na sinergia de redes sociais. Bacana experimentar linguagens, experimentar inovações, né? Tudo que a gente pode agregar em termos de inovação simbólica, de abordagem dos fenômenos, né? O espaço, a gente tem um espaço com liberdade, é incrível isso, que nós estamos num momento muito difícil do país, muito difícil da sociedade brasileira, do mundo, quer dizer, a gente está atravessando um momento muito estranho de retrocesso, que eu acredito que seja passageiro, mas, ao mesmo tempo, nós temos uma grande liberdade para poder produzir as nossas coisas. Quer dizer, esse instrumento da rede social, do YouTube, de você poder transmitir as suas ideias, de você poder entrevistar as pessoas, de você poder montar o seu canal, tudo isso é muito revolucionário. Muita gente, enfim, minimiza, ignora, fica indiferente, mas é o que eu tenho dito em alguns momentos aqui, né, a gente também cria uma espécie de seriado, né? A live, por exemplo, do Conde, ela tem um aspecto de continuidade, capítulo 1, 2, 3, 4, né? É uma série, a gente pode interromper alguma coisa, é fragmentário, evidentemente, mas a gente fala de uma posição estabelecida. Tem a ver também. Pedro Lula Cândido, um beijo para você. Tá no Sesc aí, querido, vai ver um show. Com você ter um lugar de fala. A psicanálise gosta muito desse conceito, né? Lugar de fala. Mas é mais do que isso até, dessa questão psicanalítica subjetiva. É uma questão da sua própria história junto com o seu outro, né? Por exemplo, eu tenho uma relação com vocês estão chegando aqui, em geral o pessoal já me conhece, então já sabe como eu opero, como eu penso, a digressão que eu faço, os equívocos que eu cometo, né? E aí a gente cria uma sinergia, a gente cria uma identidade, e aí nascem linguagens novas, e nascem questões novas para a gente poder, enfim, avançar no tecido do debate público, para dizer o mínimo. Então, eu acho que a cena permite isso, apesar de todo o problema, apesar de tudo que a gente está passando, do Lula preso, da democracia interrompida, do Brasil suspenso como país, como sociedade, toda o horror da nossa classe média, da nossa elite, toda a violência da nossa classe média, da nossa elite, toda a indiferença da nossa classe média, da nossa elite, tudo isso faz com que a vida seja complicada, mas não existe outra opção a não ser lutar e resistir. A opção desistir não existe. Eu acho que não existe isso. Assim, falar assim, não quero mais. Não tem essa opção. Se você fizer isso, você se torna um elemento desse sistema excludente, violento, ignorante, racista, intolerante. Se você desistir, você se torna um deles. Então, eu acho que não cabe isso. Acho que isso já ficou claro para a população brasileira. Grande medida, nós somos, nós trabalhadores, né? Todos nós que trabalhamos para viver, não temos vida ganha, não vivemos de herança, não vivemos de encostado em governo, né? Não vivemos de favor, nem contravenção, quer dizer, nós construímos o nosso trabalho, nós temos um momento importante porque é justamente essa liberdade digital que nós temos, e não se enganem,
Quando as pessoas querem minimizar o aspecto democrático das redes sociais, por exemplo, falando, não, o Zuckerberg, isso é o logaritmo, esse é o algoritmo e tal, e você não pode fazer nada, e tudo, você é levado para o movimento manada dentro da cena digital. Essas pessoas que são absolutamente céticas, né? Que elas acreditam que o Google é uma espécie de... É como se fosse você vivesse numa teoria conspiratória permanente, né? É como se o Google, o Facebook, a Apple, o YouTube fossem todos, o WhatsApp, né? Todos grandes vilões que vão controlar você para sempre. Eu acho que se existe algum tipo de vilania que a gente possa falar, a vilania bolsonarista, por exemplo, essa sim. Mas no mundo da tecnologia, da inovação, da linguagem digital, nós temos liberdade. Senão não estaria aqui falando isso com vocês, cáspita, caracolas. Tá certo? Eu estou aqui falando uma coisa totalmente que se você, por exemplo, eu posso falar mal dos Mark Zuckerberg aqui, e ninguém vai me interromper. Não vou ter problemas com isso. Tá certo? Então, eu acho, assim, só para introduzir a resenha diária do Conde para vocês, inclusive eu coloquei o meu gorro vermelho, a carapuça, né? A carapuça serviu. Olha só que a carapuça do Conde serviu. Mandem coraçõezinhos pro Conde, vermelhos, que nem a carapuça, tá? Isso aqui é para quando alguém falar assim, a carapuça serviu, tá na minha cabeça. Carapuça serviu. Eu não sou saci, mas eu uso carapuça. Qual que é o... Quem vai me impedir de usar carapuça, cara pálida? Carapuça, cara pálida. Então, assim, finalizando, desculpa a minha diversão aqui com vocês, é porque a gente é amigo, né? Simplesmente para dizer que nós temos um momento importante de liberdade política, embora as instituições estejam todas derretidas, mas é para isso mesmo que existe essa outra plataforma. Tá? Não é por acaso que nós temos Google, Facebook, YouTube, WhatsApp para usar para o bem. Não é usar o WhatsApp criminosamente que nem os bolsonaristas. É o Twitter e tal. É para usar essas coisas. Ana Cília Freire, abraços Conde. Abraço para você, Ana Cília Freire. Para usar, né, essa dimensão de maneira com tesão, né? Minimamente com tesão. Não quero fazer uma coisa maniqueísta, não, para usar para o bem. Não, você pode usar, tem que usar com tesão, com verdade, né, dentro do teu espaço, dentro do seu quadrado, dentro do seu lugar de fala, dentro das suas ousadias, dentro da vontade de viver que você pode ter. Então, eu acho que vale a pena você ousar e parar com essa apatia. Sabe que às vezes eu ando na rua, gente? É muito louco isso. Quando eu vou fazer os trabalhos, vou no banco, vou fazer as coisas, supermercado e tal, eu sinto uma apatia nas pessoas. Vocês não sentem isso? Todo mundo dopado. Uma coisa impressionante. E aí você brinca com alguém? Eu brinco sempre, sempre, sempre. Brincar assim, tipo, eu chego junto da pessoa, educadamente, converso. A última vez que eu passei pelo caixa do supermercado, dá licença, posso tomar um pouquinho de água? Tudo bem, daqui a pouco eu vou ver o que tá rolando nos comentários do YouTube, tá? Fiquem comigo que eu já vou ver lá. Peraí. Passei no caixa do supermercado, e aí fiz a minha comprinha lá, né, tal, é o que eu sempre compro, né, 2 vinhos, um queijo, o que mais que eu compro? Essas coisas, bolacha pro meu filho e tal. O meu carrinho de supermercado é louco. Um dia eu vou fotografar, olho para carro, esse tipo de coisa, né? Agora, comida para gato também, né? Comida para gato bebê, né? Comidinha para gato bebê. Vocês querem saber o nome do gatinho do meu filho? Que o meu filho deu? Os meus gatos, né? Eu desisti de nomear, eu não conseguia nomear os gatos. E aí falei, filho, você quer botar o nome do gato? Eu quero. E ele pôs o nome do gato. Se vocês quiserem saber, eu conto. Se vocês não quiserem saber, eu não conto. Tá? Bom, eu tava... Posso digredir? Vocês estão querendo política na veia já? Calma, que isso é política. Isso é política, caras pálidas. Então, na fila, chegou minha vez, passei. O menino que estava cobrando a minha compra
Para o Conde. O menino que estava cobrando minha conta. Assim, sabe, você vê o cara trabalhador, né, num emprego difícil, provavelmente não é terceirizado, mas é precarizado, né, numa rede de supermercados, que eu não vou fazer merchandising aqui agora. Eu sei como é que é o trabalho dessas pessoas, né, é um trabalho, assim, difícil, e tem de lidar com o público ainda, né. Tá cheio de Minions no YouTube? Deixa eu ver aqui, peraí, calma. Que o pessoal, cadê? Ô, YouTube é de guerra, tá tudo bem com vocês? Nome dos gatinhos já quer saber? Calma, eu vou falar no final da live, eu vou fazer suspense, eu vou deixar vocês enlouquecidos aqui, né? Não tem, se tiver Bolsonaro, me fala que eu corto fora, eu tiro que nem um pedaço do intestino do Bolsonaro, eu tiro assim, ó, sai Bolsonaro da minha reta. Ó, eu vou falar no final da live eu falo o nome dos gatinhos, que é genial. Meu filho lacrou. Bom, voltando, que daqui a pouco eu vou falar do Mourão, da Gleisi Hoffmann, daqui a pouco eu vou falar do Lula, evidentemente, que é o título da nossa live, tá? E vou falar de certas situações aí que estão na ordem do dia, da Gabriela Hardcore, né? A Gabriela Hartz, né? Gabriela Hartz. A juíza que não sabe escrever, não sabe argumentar, que nem o Moro, né? Esse pessoal que... Eu não vou digredir agora, depois eu falo disso, que eu quero caprichar. Né? A Gabriela Hardcore personagem total de programa humorístico. Então eu quero fazer com todo carinho, com todo cuidado, com toda seriedade aqui de linguista que eu sou, tá? Tudo bem? Neurótico, linguista como é que eu sou? Músico, linguista e neurótico, tá? Esse é o meu mini currículo que eu apresento por aí. O que você faz? Músico, linguista e neurótico. Bom, na fila do caixa, o menino lá trabalhando, achei o cara assim, muito novo, né? Trabalhador, né? Sério, difícil tá ali. Aí fui passando as coisas e perguntei na lata para ele assim, nem falei assim, tudo bem, como é que vai? Primeiro que quando os caras me perguntam, só para vocês saberem, né? O pessoal me pergunta assim, nota paulista? Não. Você quer... Como é que eles perguntam mais? Eles perguntam, eu falo tudo não. Quer participar da promoção? Não. Não. Eu não, sabe, eu quero comprar, só pagar e ir embora. E aí, nota paulista também, como é do PSDB, né? Eu acho uma coisa assim, sabe, parece propaganda, né? Ela tomou, essa coisa da nota paulista tomou o lugar daquela outra coisa insuportável que tinha no Caiuga, assim, algo mais, algo mais, agora não é algo mais, agora nota paulista. Bom, vira a página, eu pergunto pro menino, falei, você tá fazendo faculdade? Na lata, né? E aí o cara é inteligente, né? A pessoa saca na hora, né? Não fica assim, como, né? O que você falou? Ele falou assim, vou começar semana que vem. Aí eu olhei para a cara dele assim, economia. Não, ADM, administração. Aí a gente começou a conversar. E sempre eu converso disso, sempre que eu vejo um trabalhador jovem, primeira coisa que eu falo para ele é se ele está fazendo faculdade, se ele vai fazer, se ele quer, né? Para ver qual é que é a do cara, qual é que é da pessoa. A pessoa precisa querer sair, querer algo mais na vida. Na verdade, aquele algo mais do Pão de Açúcar, do inferno lá, da família Diniz, né? Aquele algo mais, o algo mais é o algo mais do funcionário. O funcionário tem que querer algo mais na vida. E aí ele falou, não, ADM e tal. Eu falei, boa, beleza, tá com bolsa? Eu falei, tem uma bolsa. Aí ele falou o nome de uma bolsa lá, é uma bolsa que eu nunca vi, não é federal, acho que é estadual. Falei, integral? Ele falou, integral. Eu falei, pô, que legal, sucesso para você, tem que estudar mesmo e tal, não sei o quê. E aí você interage. O que eu quero dizer é que, assim, parece que as pessoas têm medo de interagirem umas com as outras. Todo mundo dopado, andando assim, que nem, sabe? Mesmo grande centro, cidade do interior. Então, veja, isso faz parte também do derretimento político-social que tomou conta do Brasil. As pessoas estão apáticas nas ruas. Percebam isso. Fila que você vai, a não ser certos nichos, mas qualquer lugar que você vai, enfim, tomar um chopp, no shopping, você vai para qualquer lugar, num boteco, as pessoas têm uma apatia. Claro que boteco é outro mundo, né? Uma apatia, assim, no dia a dia, fila, por exemplo, fila da lotérica,
ninguém olha para ninguém, o pessoal olha para baixo, sabe? E isso não era assim, não estava assim. Na época do governo Lula, você percebe o gestual da população claramente, ou não? Me digam se eu estou errado, né? Eu sinto isso de uma maneira muito forte, a mudança da postura das pessoas nas ruas. Né? É óbvio, a pessoa não consegue mais comprar nada, a pessoa tem medo da violência, LGBT, mulher, negro, tem medo de racismo, homofobia, enfim, e outros tipos de intolerância. Né? Então, é uma coisa assim sistemática de medo o tempo todo na sociedade brasileira, conseguida a muito custo com esse monopólio, oligopólio de mídia, misturado com antipetismo. Hoje eu conversei com a Gleisi Hoffmann, vocês sabem disso, fiz uma entrevista super legal com a Gleisi, tá no cardápio do meu canal. Aliás, antes de falar disso, posso falar de outra coisa? Ó, vem cá, vocês estão chegando aqui. Deixa eu ver o YouTube como é que tá. Tururu, cadê o YouTube? YouTube, vem para mim. Deixa eu saudar vocês aqui no YouTube. Conde, manda um abraço aqui para Prudente, coração do Tucanistão. João Sardinha, Prudente, eu tenho família em Prudente. Beijo para presidente Prudente, né? É isso, né? Tá subindo agora a quantidade de rolhas na parede, é uma impressão minha. Tá subindo sim. Eu tomo, de vez em quando, eu tomo um vinhozinho, mas ela sobe devagar, né? Já subiu mais rápido, né? Já subiu mais rápido. Não tem bolsominion aqui, não tô vendo nenhum. Gabriela No Heart. Gostei do trocadilho, mas eu vou trollar mais essa guria, né? Gatinhos, gatenhos, vou falar, Lula, te amamos. Vaulicé Aleixo, boa noite, galera do Conde, boa noite. O que eu acho mais legal é a interação que vocês fazem entre vocês também. Enquanto o Conde está falando ali, falando aquele monte de coisa, vocês estão lá se conhecendo, interagindo, perguntando, falando mal de mim. Pô, o Conde não responde. O Conde é chato para inferno. Então, maneira que eu tô aprendendo o negócio aqui. A moça que denunciou os judeus está morta, triste demais. É uma Brasil, sim. Que neurose produtiva, hein, Ana Clara? Tudo bem? Olha só, que lindo. Não tem bolsominion nenhum aqui. Tá lindo isso aqui hoje. Cheio de coração e tal. Então, acho que é a hora perfeita para eu dividir com vocês. Muita gente já viu na minha rede social, mas essa aqui, ó, a carta que o Lula me escreveu, ó. Olha que linda. É a carta do Lula para mim. E ele diz uma coisa tão linda aqui, porque ele quer dar uma entrevista para o canal do Conde. Olha que lindo isso aqui, né? Achei a carta assertiva, achei a carta do Lula muito afetuosa. Vou ler para vocês o que ele me escreveu. Olha que lindo, né? Querido Gustavo Conde, assisti o programa que você falou da Marisa, dos familiares, fiquei emocionado e feliz, com tanto carinho. Lula, beijo para você, querido, que eu sei que você vai assistir isso aqui. Obrigado, querido Gustavo Conde. Eu que agradeço você por iluminar a gente e vou falar sobre isso também na sequência aqui. E o Lula diz, gente, ó, quando provar que Moro e Dallagnol mentiram na acusação, o Lula, quando eu conheci o Lula pessoalmente, lá no Instituto Lula, foi exatamente essa pegada que ele não me conhecia, evidentemente, a gente só se conhecia, ele lia algumas coisas que eu escrevia e tudo mais, de uma certa maneira a gente já se conhecia, já sabia quem era um, quem era outro. Bom, eu sabia que era ele, evidentemente, né? Cara, Gustavo, Conde, para de fazer besteira. E aí, ele me falou, foi super legal quando a gente esteve junto, mas ele tem isso no DNA, quer dizer, ele não aceita que imputem a ele uma culpa que ele não tem, né? Uma culpabilidade que não existe. Então ele tá tomado por isso. Ele não quer, como eu falei com a Gleisi, não quer trocar a liberdade pela dignidade. Ele quer provar, quer mostrar, e ele está insistindo nisso. E ele ao insistir dessa maneira, na sua inocência, na sua razão de ser, na sua história, ele se torna uma grande esperança para o Brasil de novo, né? Ele renova tudo aquilo que ele já sempre significou para o Brasil e fica uma coisa mais significativa ainda nesse momento. Então ele diz assim, tendo sustentação na Globo para consolidar mentiras deles, eu quero dar uma entrevista para o canal do Conde. Aí, então, o Lula, coração, vai dar uma entrevista para o canal do Conde. Abraços, Lula. Querido Lula, eu acho que logo a gente vai poder estar junto. Eu
eu me nego, eu não me entrego, tá? Eu não me entrego, eu não acho que as coisas vão ser terríveis e vão se perpetuar. Eu acho que esse momento é que tem os seus dias contados no Brasil. Esse momento tenebroso, tétrico, catastrófico, de derretimento social institucional, é esse momento que está para terminar, e não um momento luminoso, um momento democrático que o Lula, que você, Lula, construiu junto com a população brasileira. Eu acho que esse momento é resistente e ele volta sempre. Ele está na iminência de voltar, até porque o governo Bolsonaro tem problemas de toda sorte, e nós vamos recobrar a narrativa de novo, como nós estamos recobrando. Gente, é muito louco isso, né? Porque eu falo da questão da retomada da narrativa da esquerda depois do golpe que deram na Dilma Rousseff, depois desse desgoverno Temer-PSDB. A gente tem que lembrar, em primeiro lugar, qual partido que morreu enterrado? E a Gleisi Hoffmann me falou isso hoje. Qual partido que morreu? O PSDB. Virou um partido nanico dos infernos. Tá? Isso, as pessoas estão até pela dopagem natural, né, de olhar um bolsonarismo violento, ignorante, intolerante, racista, bem na nossa lata, a gente acaba não ponderando muito bem sobre essas questões. Mas o PSDB acabou. Isso daria para comemorar. Eu já falei isso antes aqui. Nós devemos comemorar isso, a morte do PSDB, se bem que dá até uma saudadinha daquela polarização com o PT, porque a polarização agora ficou complicada, porque é uma polarização com um partido fascista, nazista, horrorosista, né? Então, enfim, PSDB pelo menos ainda tinha. Era bom polarizar com o PSDB, porque a gente sempre ganhava deles também. Tem esse detalhe, né? Então, enfim, acabou. E aí a gente tem uma outra coisa para comemorar também. A gente não se deu conta. Qual seja, quando o Lula era candidato a presidente da República, ele estava ganhando no primeiro turno. Queridos, isso era a restauração da narrativa de esquerda no Brasil? Quer dizer, o cara ele não pode ser derrotado. Não, o Lula tem essa questão, quer dizer, eles não conseguem vencer o PT só prendendo. O Lula é esse cara, quer dizer, é aquela situação que é provérbio popular, só prendendo o cara. Senão ele vai lá e arrebenta, né? Então, isso continua, tá? Então, por exemplo, quando o Lula era candidato, vocês se lembram disso, ele liderava. O Bolsonaro não ganhava dele nem com fraude, nem com fake news. Não ganhava com nada, né? Lula ganhava. Era para o Lula ser presidente da República hoje. Que o Brasil já estaria, enfim, já estaria virado essa página horrenda da história já, do golpe do Temer, do PSDB. Mas o destino quer que seja mais dramático, né? Nós temos de entender essa questão narrativa semiótica, né? O destino colocou uma questão para ser mais dramática, essa retomada da sanidade democrática brasileira, tá certo? E, bom, posto isso, o que aconteceu quando o Haddad herdou a candidatura? Aí você teve um novo processo, o Haddad ia vencer também, só que aí nós tivemos esse truncamento dessa estratégia militarizada, criminosa, de propagação de fake news, de mobilização do empresariado corrupto brasileiro, e nós tivemos o resultado que nós tivemos. Bom, como o PT não gosta de ficar reclamando, contestando o resultado eleitoral, sobretudo para dar o exemplo, mesmo que tenha sido fraudado, nós estamos num processo diferente e novo. E na verdade, quando é que nem no futebol, quando o sujeito joga bem, quando o time joga bem, que é o caso que eu acho da esquerda e do PT brasileiro, o juiz pode roubar. Você percebe? Você ganha com o juiz ladrão e tudo. Esse é o ponto. Você ganha com o juiz roubando, apitando falta que não existe, expulsando o teu jogador que não fez nada, sabe, dando falta inexistente, lateral que não existe, toda essa história, né?
Só que o time é tão bom que vai lá e ganha. Então é essa que eu acho que é um pouco a autoconfiança da esquerda, e eu sou totalmente partidário dessa autoconfiança. Acho que nós temos toda a condição de reverter esse quadro, mesmo com o poder judiciário brasileiro apodrecido como ele está nesse momento. Quer dizer, nós não temos, inclusive, outra escolha, porque senão é aquela história que eu falo, se você quiser outra escolha, pega uma metralhadora e vai para Brasília, né? Você tem essa escolha, não é a minha escolha, mas, enfim, alguém pode querer fazer isso. Né? Então, eu acho que agora, começando o governo, você vê o Bolsonaro hoje, queridos, caras pálidas, Bolsonaro está com pneumonia. O cara foi lá, eu tô falando que o Bolsonaro vai ser complicado dele sair desse Albert Einstein, ele tá com medo. Ah, o cara tá doente, tá ficando doente, tá ficando doente, mas enfim, tudo tem uma interpretação política. A doença tem uma interpretação política. Não dá para escapar desse tipo de transversalidade simbólica no mundo social brasileiro e de qualquer outro mundo social. Esse prolongamento, essa agonia médica do Bolsonaro, ela está totalmente conectada com a realidade política que a gente vai viver, que nós estamos vivendo já. O Bolsonaro já como um cadáver político e como um político em coma, né? Daqui a pouco a função dele, ele não lidera nada, né? As notícias, a imprensa tradicional cai, na verdade, compra uma institucionalidade absolutamente artificial, inexistente. A imprensa tradicional diz assim: Bolsonaro nomeou o ministro do Turismo novamente para o Ministério do... O Bolsonaro não está nomeando nada. O cara está praticamente em coma, entendeu? Ele está, claro que não está em coma, tô exagerando, mas assim, ele não está despachando. Isso é ilusão, é delírio. Sabe o que a imprensa tradicional faz? Ela aceita totalmente dócil o relatório que a comunicação do governo passa para ela. É uma coisa deprimente, né? Então, assim, quem está tomando essas ações, a gente não sabe, na verdade, quem está tomando essas ações. O Mourão parece que está tomando uma parte dessas ações aí da governança. Enfim, você tem os generais ali, o Heleno, tal, esse pessoal que está tomando conta do bagulho, entendeu? Bolsonaro não está fazendo nada. E se ele tivesse são, sem doença nenhuma, ele também não estaria fazendo nada. Esse é o ponto. Se o Bolsonaro tivesse lá em Brasília, andando para lá e para cá, no quarto andar lá do Palácio Planalto, ele também não estaria fazendo nada, porque ele não sabe. Ele estaria sendo assessorado ali, e quem tivesse assessorando, quem é que estaria tomando ali as decisões e tudo mais? As pessoas. Desculpa, mas essa é a questão, né? Essa é a questão. O Cabaré, eu acho que já não tem nem... Já está em cinzas o Cabaré, né? Já está em cinzas. O Jailson Romão está dizendo aqui, o Cabaré está caindo. O Cabaré está em cinzas. E a imprensa tradicional ainda causa essa ilusão de institucionalidade, dizendo, não, o Bolsonaro decidiu que esse ministro vai para lá, vai para cá. Isso aqui não está decidindo nada. O governo está à deriva em Brasília, você tem ali uns generais tomando decisões e fim de papo. Cada um fazendo o seu, né? O Paulo Guedes aí fazendo a política dele para tentar aprovar a reforma da Previdência, conversando até com a oposição, né? O pessoal ali do Congresso, deputados e senadores já se movimentando para conseguir a verba, aquele toma lá da cá, que é esse toma lá da cá que vai destruir o bolsonarismo totalmente, porque não tem proficiência, porque até para fazer o toma lá da cá, queridos, é preciso ter proficiência, é preciso ter algum tipo de qualidade de negociação. Eles não têm nada disso. Né? O Onyx Lorenzoni, as pessoas reclamam. O líder do governo, Major, como é que é o nome dele? O cara ganhou o cargo na base da amizade com o Bolsonaro. Major Vitor Hugo. Coitado do Vitor Hugo, grande escritor francês, né? Do século XIX. Quanto? 19, acho que é começo do 19. Desculpa, ou talvez 18. Vitor Hugo, Major Vitor Hugo. Cancelaram as reuniões com o Major Vitor Hugo. O cara não sabe nada, marcou reunião por WhatsApp. Quer dizer, um desastre. Nós vamos assistir isso. A imprensa vai ficar perdida na tradução mais uma vez, não vai cobrir nada. Aí eu acho o seguinte, queridos, fazer uma autocrítica, né? Autocrítica. A blogosfera progressista
precisa ter gente em Brasília. Basta um celular na mão e uma ideia na cabeça. Tá? Precisa estar em Brasília porque a imprensa tradicional, como é que é o nome dela, que é parente do Aécio Neves? Andréa Sadi, né? A Globo News, a Band News, se deixar esses caras cobrindo Brasília, a coisa vai ficar mais difícil. Então eu faço um apelo. Vitor Hugo, João Lucas, século XIX, se alguém procurar, que deu branco agora, que acho que é 19, acho que Vitor Hugo é século XIX. 1845, acho que tem alguma obra dele que tem essa data. Vocês entendem a necessidade de, por exemplo, jornalistas livres, mídia ninja, 247, DCM, GGN. É que é difícil, nós trabalhamos muito e ganhamos pouco, tá? Fato. É muito trabalho, é que a gente trabalha com tanto tesão, com tanta garra, que é muito gostoso. É muito melhor trabalhar tanto assim e ganhar pouco, mas ter liberdade de trabalhar com tesão, do que ser um jornalista amordaçado da Folha de São Paulo que não pode abrir o bico nem tuitar, né? Um jornalista nasceu em 1802, João Lucas aqui, assessor total, hein? Vitor Hugo. 1802, portanto, século XIX. Muito melhor trabalhar assim. A gente percebe também uma apatia, uma tristeza, né? Com esses jornalistas aí do Estadão, da Folha, do Globo, né? Aquela coisa mole, morrendo. Você pega um texto da Miriam Leitão, o texto quase precisa de desfibrilador para ele voltar, sabe? Você tem que dar um choque no texto. Você pega um texto do Merval Pereira, coitado, nem parágrafo ele sabe fazer mais. Você pega um texto do Anselmo Góes, esse pessoal do Globo, do Clóvis Rossi, sabe? O pessoal tá na curva, já fim de carreira total. E os jovens, né? Os jovens não podem, enfim, se assanharem para produzir um jornalismo de qualidade. Às vezes eles tentam, por exemplo, Patrícia Campos Mello, às vezes tenta, é heterogêneo, né? Eu não quero generalizar, é heterogêneo. Mas já não, sem querer generalizar e já generalizando, como diria o nosso ilustre querido Jô Soares, né? Sem querer generalizar e já generalizando, eu tenho que dizer que é um tédio você ver o trabalho da imprensa tradicional. É covardia alastrada, covardia aplicada, medo de cobrir as coisas reais, medo de prospectar fatos concretos, empíricos, medo de produzir um texto mais insinuante, né? Esse delírio de querer produzir textos no limiar da neutralidade, no limiar da objetividade, conceitos que são muito frágeis do ponto de vista das teorias contemporâneas da linguagem, que eles ignoram e ficam indiferentes. Nenhuma oficinazinha de linguística, esses próceres da imprensa brasileira são capazes de produzir, de criar uma coisa assim, pô, sabe, eu junto aí os linguistas que eu conheço, a gente faz de graça para a Folha de São Paulo uma oficina sobre teorias contemporâneas da linguagem, só para elas entenderem o que é análise do discurso, o que é pragmática, o que é cognitivismo, o que são anáforas, o que é catáfora, como é que você costura um texto, né? A própria Letícia Salorenzo, linguista genial, publicou aquele livro genial, Gramática da Manipulação. Ela tem, inclusive, um nick, né? Madrasta do Texto Ruim. A Letícia Salorenzo é genial. Então, a gente podia ir lá fazer uma oficina para esses caras, para eles entenderem alguma coisa a mais e saírem um pouco dessa caixinha infernal, dessas teses ultrapassadas de comunicação do Roman Jakobson, com todo respeito, que não funciona mais. Emissor, mensagem, receptor. Receptor, em tempos de internet, cara pálida, não dá. Bom, então, sem querer digredir, já digredindo, isso aqui tá demais, né? Eu tô enchendo o saco de vocês. Deixa eu ver aqui o YouTube, que deve ter gente muito aqui, muito
muito chateada comigo aqui. Cadê? Tem um bolsominion para eu dar uma brincadinha? Ah, eu adoro o bolsominion. Manda um para mim. O PSDB morreu, é verdade. É muito bom você, Conde. A gente não vai se entregar. Esse momento vai cair porque não se sustenta. Cristina Rezende Vale Souza. Pois é, eu também acho, né? É o que eu estou dizendo aqui para vocês. Como é que se tornou o puxa-saco do Lula? Ah, tem um Black Man aqui do PT assim. O Lula é bandido, brother. Ele vai mofar na cadeia e isso é fato. Olha só, olha, achei um bolsominion aqui para me divertir. Querido Black Man. Black Man, você o que? Você é um vilão solto que acabou jogado por aqui. Não é vilão porque os vilões são inteligentes, né? Os vilões de história em quadrinhos são inteligentes. Então, se você quer ser um Black Man, você não é. Você tá mais para Batman, né? Que o Batman é burro. Vocês já viram o Batman? O Batman é burrice. Vocês já viram ele e o Coringa naquela cena do filme com o Heath Ledger, né? Na prisão? O Batman é a pessoa mais burra do universo. E o Coringa deita, flana do Batman. É genial aquilo lá. Bom, Black Man, desculpa, mas você já foi embora. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Bom, vamos avançar um pouquinho, porque eu quero falar... O Black Man já era. Eu quero falar de outras questões aqui. Então, recobrando, digamos assim, o raciocínio, né? Estava falando de imprensa, eu sempre acabo falando de imprensa, política com imprensa. Nós precisamos cobrir Brasília. Para cobrir Brasília, é só ter um celular na mão. O celular tá captando aqui a mensagem. Só ter um celularzinho na mão. Tá? Não é nada. Nada. Você vai lá, você tem que pressionar. É que tem aquela mise-en-scène do cara da luz, antes você vê como é que as coisas são escrotas, né? A Globo com aquela câmera que custa 100 mil reais, né? O cara lá, trabalhador, precarizado da Rede Globo, segurando aquela câmera, o Cabo Man e tudo mais, toda aquela estrutura velha, ultrapassada. E a jornalista toda limpinha, né? A Andréa Sadi, né? Toda lindinha, de batonzinho, né? Olhando aquela coisa. Então, com a língua presa, né? Porque ela tem a língua presa. Aí faz toda aquela coisa da Globo News, aquela coisa cansada. Aí entra a Eliane Cantanhede, cansada. E entra os outros jornalistas cansados, né? Não dá. Não dá. Então, esse lugar tem que ser ocupado. Esse pessoal ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais a Globo News. A verdade, sabe por que assiste? Porque não tem outra coisa no lugar. Tá? É por isso que a TV 247 hoje chegou em 300 mil assinantes. A TV 247 tem muito mais conteúdo inédito produzido do que a própria Globo News. Tá? E nós fazemos isso, que eu sou parte da equipe, né? Nós fazemos isso na TV 247 de maneira, enfim, com muito tesão, de maneira com muita sinergia, com a participação do público, né? O público intensamente, a Globo News nem sonha ter uma sinergia como a TV 247 tem. Então é uma coisa muito séria. O Lula disse para o Leonardo Atush em bilhetinho também, falou, ó, a esperança de ter uma TV no Brasil, uma TV política. Ele usou o termo TV política, não foi por engano. O Lula sabe o que fala. TV política, porque uma TV de notícias, uma CNN, mas uma CNN, uma BBC, uma TV assim, realmente com substância, com uma linha que assuma a sua linha editorial e não faça joguete com o empresariado escravocrata brasileiro. Tá certo? Então, a TV 247 é esse embrião, né? O Leonardo Atush, se as coisas, se continuar nessa tocada, ele vai construir uma TV que vai continuar sendo na internet, porque a essência é essa, mas ela vai extrapolar a mera figuração nesse mundo da desova de informações, porque a sinergia que nós temos é muito grande. Né? Você produz pesquisa científica, pesquisa do Vox Populi com o auxílio do Catarse, você tem um cast aí junto com o site Brasil 247, com os jornalistas pela democracia, os jornalistas consagrados brasileiros, Florestan Fernandes, enfim, a Helena Chagas, Gilvandro, que é um grande jornalista
que começou a escrever agora também no Jornalistas pela Democracia. Quer dizer, um casting, um conjunto de colunistas altamente qualificados. Você tem o Boaventura Sousa Santos, que é um dos maiores intelectuais do mundo, um dos maiores sociólogos do mundo português. Ele é colunista do 247. Nós temos cronistas, o Wilson Romão Filho, por exemplo, Wilson Ramos Filho, desculpa, o Xixo, né? Começou a escrever crônicas na coluna dele no 247. O Lula adora as crônicas do Xixo, né? Também lê. Você vê, o Lula lê o conteúdo. Então, assim, para resumir, para acabar, né? Para acabar. Nós precisamos cobrir politicamente com mais agressividade, porque as TVs comuns não estão dando mais conta disso. Ninguém aguenta mais. Né? E aí, é por isso que quando eu saio na rua, às vezes vou num consultório médico, numa padaria, numa quitanda, tá lá a Rede Globo estampada, né? Porque o pessoal fica naquele, né? Eles vivem nos anos 80 ainda. É isso que acontece com a população brasileira nesse sentido de apatia, de dopagem, né? Todo mundo assim, né? E põe a Rede Globo lá no consultório para passar a Fátima Bernardes de manhã, tá certo? Então, a gente não pode aceitar mais isso. Não pode aceitar mais Rede Globo passando na padaria, no açougue do Zé. Não pode, cara. Isso é deletério para a população brasileira. Né? Tem que passar o 247. É lógico, tem que passar o 247. Tem que passar o canal do Conde. Tem que passar a entrevista. Né? Porque é múltiplo. Aí você tem uma pletora de entrevistas. Você não tem só aquelas coisinhas comportadinhas de tubo de ensaio da Cristiane Pelágio da Globo News. É a coisa de você passar o tempo. A Globo News serve para dormir, tá? Se tiver com insônia, você põe na Globo News lá, 2 minutos você está dormindo. É melhor que Rivotril aquilo lá. Se for Renata Lopretti, então, com aquela voz dela sonolenta, você dorme na hora. Tá perfeito. E eu tô falando sério, eu gosto. Até um tempo atrás, eu usava para dormir a Globo News. Agora realmente eu estou muito cansado e não preciso mais da Globo News para dormir. Então, eu acho que a gente tem que ser mais agressivo. Tem que cobrir Brasília, tem que mandar as pessoas para lá, tem que ter gente lá com disposição, evidentemente, é um trabalho que tem que ser remunerado. Não dá para ser uma coisa assim do coração. Você tem que pressionar esses deputados, porque é aí que vai acontecer, porque o que acontece? A Câmara, o Congresso, ele reverbera o país. Isso é fato. São 513 caboclos, aí você tem mais senador, dá 600 e alguma coisa. Né? 610, 600 e... faz a conta. 600. Esses caras têm compromissos com seus eleitores. Então, se você... como é que aconteceu o golpe? Eles foram pressionados pela imprensa, que, por sua vez, pressionou a população. Então, nós vamos deixar isso acontecer de novo? Essa é a pergunta. Nós não podemos deixar isso acontecer de novo. Nós temos que ocupar Brasília. Nós temos que ocupar Brasília não com um povo na rua, se bem que também acho que poderia ser assim, mas nós temos que ocupar os lugares estratégicos de produção de informação. Nós temos de ter essa dimensão. Eu acho que se a gente, por exemplo, Jornalistas Livres e Mídia Ninja, que são dois lugares, né, de produção de informação ousados, arrojados, né? Tem uma coisa muito legal nesses dois, né, no Jornalistas Livres e no Mídia Ninja, porque qualquer um pode ser cadastrado para produzir informação. Esse é o futuro da prospecção de informação, né? Porque a formação jornalística hoje em dia ela está muito defasada. Então é melhor, a informação tem mais qualidade, ela tem mais conexão com a realidade, se ela não passar por esse filtro de proveta, que é o filtro das faculdades de jornalismo espalhadas pelo Brasil, que é o que eu posso dizer. Pelo mundo, talvez a gente possa conversar, mas pelo Brasil é precarizado. Então, você ter, por exemplo, sociólogo prospectando informação, historiador prospectando informação, antropólogo prospectando informação, linguistas, filósofos, enfim, todo profissional, digamos assim, não precisa nem ter um curso superior. Por quê? Porque você vai ter a cor na informação, você vai ter as timias, as várias tendências, né?
Esse é o novo momento da informação em tempos de rede social em escala, em massa. Rede social em massa. Então, eu acho que esse é um ponto importante. Deixa eu ver como é que nós estamos aqui com o nosso horário da live. Eu ainda vou falar de questões políticas. Eu acabei enveredando hoje pela questão da imprensa, mas eu vou falar do Lula, porque, afinal de contas, o Lula é o título da nossa live, que é Eles Não Conseguem Vencer o Lula. E aí eu vou... Ah lá, tem mais uma aqui. Como é que é? PT morreu, só vocês não sabem. Osmar Oliveira, tchau. Ocultar o usuário nesse canal. Vá para o fundo do inferno da onde você saiu. Deixa eu ver aqui. Adoro trollar Bolsonaro. É tão gostoso, gente. Putz, é tão gostoso bloquear uma aberração dessa. Fico tão feliz. É quase como um joguinho, né? Bloqueie o Bolsominion, né? Podia fazer um joguinho, né? Um joguinho de celular, assim, né? Trole um Bolsominion. Aí você vai lá e trola o Bolsominion. Bom, então, vamos pensar nisso, né? Vou falar com o Léo Atush sobre isso. Tem muitas dificuldades logísticas nessa história, mas eu acho que nós temos de pensar nisso, porque se deixar a Rede Globo com a Andréa Sadi fazendo o seu jornalismo de salão de beleza, entendeu? Vai ficar difícil. Aí vão pressionar do lado errado. Tá? Vão pressionar do lado errado. Nós precisamos pressionar do lado certo. Andréa Sadi é uma preposta do Écio Neves, então não vai dar certo. Globo News, né, de maneira geral. Então, eu acho que a gente, né, com humildade, né, sem toda essa irreverência do Conde, eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no bolso. Eu só quero tumulto. Eu sou o Carlos Drummond de Andrade, né? Eu quero tumulto. É para tumultuar. Depois vocês fazem o resto, né? E aí eu vou jogar bola, vou fazer alguma outra coisa. Mas tem que tumultuar o meio de campo. Não pode ficar, né? O cara, sabe aquele cara que entra em campo para, né? Eu gosto dessa função, né? Sabe? O cara que puxa o calção, né? Fica falando, né? Fica falando na orelha do atacante ali, que nem o Materazzi fez com o Zidane na Copa de 2006, né? O cara ficou falando lá, o Zidane foi lá, deu uma cabeçada nele, foi expulso, a França ficou vice-campeã daquele ano. Eu acho que faz parte, né? Infelizmente, faz parte da realidade. Vamos falar um pouco de Lula agora, para a gente restaurar, então, aqui todo o eixo temático digressivo que eu já violei assaz, né? Nesta live do Conde, neste glorioso dia de hoje. Eles não conseguem vencer o Lula. Falei isso com a Gleisi Hoffmann hoje, numa entrevista sensacional. E qual que é a lógica, a ideia? O Lula não se curva, ele não se entrega, ele não desiste. Aqui travou no Facebook, tá, pessoal? Venham para o YouTube. Ele não desiste e isso enlouquece. A sentença da juíza Gabriela Hardcore, eu vou começar a chamar ela de Gabriela Hardcore, né? Porque eu acho que é simpático, porque o texto dela foi hardcore, né? Essa coisa, né, de José Aldemário e Léo Pinheiro são flagrantemente semelhantes, né? Os depoimentos de José Aldemário e Léo Pinheiro são flagrantemente semelhantes. Ela disse isso nesse tom, né? Num tom assim de soberba, né? Num tom de quem está sabendo, quem está de posse de toda a sua capacidade cognitiva e intelectual, né? Os depoimentos de José Aldemário e Léo Pinheiro são flagrantemente semelhantes. Eu digo isso com toda a minha segurança jurídica que eu adquiri durante tanto tempo de vida pública. Ela só não sabe que o José Aldemário e o Léo Pinheiro são a mesma pessoa. Infelizmente. É como se ela falasse assim: Muhammad Ali e Cassius Clay são flagrantemente semelhantes, né? Luiz Inácio e Lula da Silva são flagrantemente semelhantes. Pelé e Edson Arantes do Nascimento são flagrantemente semelhantes, né? Enfim, e aí parece que na eu não li a sentença da Gabriela Hart, só esses trechinhos que foram vazados aí para a imprensa, mas que foram divulgados mais fartamente, porque o texto fica disponível, né?
ela fala que o Lula ocupou mais o imóvel do que o proprietário. Ou seja, ela diz que tem um proprietário imóvel. Não é muito louco? Quer dizer, é uma série de violações da própria coerência, da própria lógica. Ela também é uma criatura falaciosa como o Sérgio Moro. Eu tenho uma tese para isso, tá? É uma tese, inclusive, que o ex-procurador da República, Eugênio Aragão, ele também compartilha dessa opinião. E tem um artigo, ou mais de um artigo. O Xixo, Wilson Ramos Filho, também tem um artigo nesse sentido, que também é um jurista respeitado no Brasil inteiro. Que assim, essa política, esse regime de concurseiro, né? O cara que faz concurso público, pessoa que senta a bunda, racha de estudar para passar em concurso público no mundo do direito, vamos ser claro também, né? Concurso para procurador, para juiz, para promotor, etc. É o primeiro degrau aí da carreira de funcionário público, de um jurista, de um magistrado. Esse pessoal que racha de estudar para passar nesses concursos são o pior tipo de gente do ponto de vista intelectual, são burros. Por quê? Porque o excesso eles decoram regras de gramática, eles decoram, né? É aquela coisa assim de decorar, não é de inteligência. Quer dizer, inclusive, o Eugênio Aragão fala isso, o cara fica, porque é um investimento, porque se você conseguir um cargo como o do Dallagnol, né? Você vê o Dallagnol, você vê o custo que é. Para o Dallagnol conseguir o cargo que ele tem, ele ficou sem namorar, ele ficou sem ir no cinema, ele ficou sem fazer tudo entre a adolescência e a primeira idade adulta dele, dos 20 e poucos anos, para passar no concurso, porque ele queria passar de qualquer jeito. Né? E não é fácil passar, porque é aquela lógica do concurso público também. Então, concurseiro. Esses caras, eles têm muita dificuldade intelectual, porque eles ficam muito dentro da caixinha. Não é um estudo. O cara que estuda para passar no concurso público não é um estudo libertador, é um estudo de mordaça, é um estudo, né? Epistemologicamente, metodologicamente falando, o resultado é esse. E aí você tem procuradores, por exemplo, como é que o cara, aqui, procurador de São Paulo, vai confundir, vai dizer que o Manifesto Comunista foi escrito por Marx e Hegel? Eles dizem que o Manifesto Comunista foi escrito por Marx e Hegel. Grande dupla, né? Marx e Hegel. Grande Hegel. Parece aquele personagem do Chico Anísio, né? Aquele que falava assim, Hegel? Hegel? Nossa, esse cara é demais. O cara é ótimo. Os procuradores do estado de São Paulo, né? Então, o cara estudou para falar isso? Então, a Gabriela Hardcore estudou para não conseguir diferenciar duas pessoas que são, na verdade, a mesma, José Adelmário e Léo Pinheiro, e dizer isso, o depoimento de José Adelmário e Léo Pinheiro são profundamente semelhantes. Quer dizer, gente, é programa de humor, né? E na verdade, e mais do que isso, é um desrespeito. É um desrespeito porque mostra que a doutora Gabriela Hardcore não estudou a matéria que ela está julgando, que é uma coisa que exige extrema responsabilidade e caráter. É uma coisa que já está comprada, quer dizer, é um indício, é um sintoma, é uma evidência de que todo processo que recobre a questão Lula no Brasil é um processo viciado, é um processo que já está com cartas marcadas, já está lá. Inclusive, a pessoa fala assim, mas Conde, você não sabia disso? Faz tempo que o negócio é assim. Infelizmente, a situação é essa. Tá? Eu acho que a gente já vai, não, temos mais um tempinho aqui, a transmissão do Facebook deu um problema aqui, deixa eu ver o que aconteceu com o Facebook, eu não consigo entender o que aconteceu com o Facebook. Para mim estava normal aqui até aqui. E aí, eu quero terminar falando então ressaltando, né? A Gabriela Hardcore, permita que eu a chame assim, porque ela, enfim, é deprimente essa falta de técnica, né? Essa falta de apego com a mínima coerência textual de uma sentença. O Moro é assim também.
o pacote anticorrupção, anticrime que ele elaborou é cheio de furos. A Gleisi Hoffmann falou que ele tomou um cala-boca do Celso de Mello. Falou, querido, você não vai passar isso no Congresso porque está errado. Né? Essa questão de caixa 2 aí não pode ser assim, tem que ser assado. Né? Tem outro protocolo para você aprovar esse tipo de mudança na lei. Então, é um amadorismo generalizado muito grande. E nesse sentido, é por isso que o nome do Lula, a figura do Lula, estala ainda na cena política brasileira. Porque se tem uma coisa que o Lula nunca foi amador, foi ser amador. Ser uma pessoa prejudicada naquilo que faz, incompetente. A Gleisi falou que a Gabriela Hardcore não é incompetente, ela é incapaz, né? É uma coisa pior ainda, né? Incapaz. A pessoa não consegue discernir que dois nomes são da mesma pessoa numa sentença acusatória, ela não, enfim, ela não passa no psicotécnico. É uma questão de teste psicotécnico. Não é nem um erro, não é nem um equívoco, tipo um lapso. Não pode ser. Não é. Inclusive porque teve uma arrogância ali no texto da senhora Gabriela Hardcore, né? Ela disse, não, são, como é que é? Flagrantemente semelhantes os depoimentos do José Adelmário e Léo Pinheiro. A gente sabe que, inclusive, todos os depoimentos do Léo Pinheiro foram comprados pela indústria da delação da Lava Jato. Ele foi obrigado a entregar, a mentir para poder reduzir a sua pena. Quem que não vai mentir para reduzir a sua pena? Dado o caráter padrão aí da nossa classe média brasileira, que está envolvida nessas questões da Lava Jato. Pega um pequeno burguês da classe, pega um playboyzinho da Avenida Paulista, pega um playboyzinho do Leblon e fala e acusa o cara de alguma coisa e fala assim, querido, você vai sair da prisão se você quiser sair? Então você entrega o seu pai. Entrega o seu pai. Mas o meu pai não fez nada. Não, mas você vai ter que entregar o seu pai. Ele entrega. Entrega na hora. Entendeu? É isso que aconteceu nessa indústria da delação, inclusive que é aquilo que o Tacla Duran, aquele advogado que está na Espanha porque tem dupla cidadania, identificou e já se prontificou a denunciar o esquema de corrupção do Sérgio Moro e da esposa dele, Rosângela Moro. Só que, como a gente sabe, no Brasil as coisas não funcionam muito bem, né? As coisas são um pouco avacalhadas aqui, a gente realmente tem esse problema ninguém vai investigar as fraudes gravíssimas que esse casal produziu aí ao longo dos anos e que ninguém está preocupado em querer prospectar agora. Parece que cai numa zona de vazio que ninguém quer saber. Bom, para resumir, Lula nunca foi amador. O governo dele, por que o governo dele deu certo? Porque tinha gente profissional ali trabalhando pelo país. Você tinha política, você tinha discussão sobre a formulação de políticas públicas. Você fazia congressos, seminários para discutir um tipo de inovação social em algum setor da governança brasileira. Não era uma coisa assim de cima para baixo, era orgânico, era horizontal, era um governo democrático verdadeiramente. Esse é o ponto, essa é a diferença do PT para os outros partidos também. Né? O PSDB nunca fez um congresso para deliberar absolutamente nada. É tudo fraudulento ali. Na verdade, fazer um congresso para fraudar eleição interna de liderança da juventude do PSDB. Tem um monte de escândalo aí interno do PSDB nesse ponto. Mas o PSDB já morreu, então a gente precisa falar mais dele. É bom lembrar do PT, porque o PT vai fazer 39 anos daqui a 3 dias. 10 de fevereiro de 1980, o PT nascia no Brasil, o partido mais importante da história brasileira. Né? O partido mais singular da história, não só brasileira, mas da história do partidarismo internacional global, porque tem uma configuração muito diferente, né? Com presença de orientações religiosas, das comunidades eclesiais, dos sindicatos, evidentemente, dos intelectuais, verdadeiros intelectuais, não esses isentões aí que sobraram, restaram, que foram tudo para o PSDB e agora estão sem. Eu quero ver para onde que esses intelectuais vão. Aonde que eles vão agora, né? Que agora não tem mais PSDB, eles vão ter que se esconder em algum outro lugar. E que lugar será esse, né? Eu estou curioso para saber, né? Eu acho que daqui a pouco vou inventar um partido novo aí. Agora, daqui a pouco eu vou inventar alguma coisa para acolher
essa população de intelectuais isentões que ficou órfã, né? Porque não pode mais ser tucano agora, vai ter que ser outra coisa. E é claro que eles não vão querer ser bolsonaristas porque eles não querem se humilhar, né? Bom, vamos finalizar essa lá. Eu quero finalizar deixando para vocês aqui um grande beijo, em primeiro lugar. Dizer que o Lula está resistindo a tudo isso fortemente. Hoje nós temos manifestações no Brasil inteiro por Lula livre. Acho que isso vai se intensificar na medida em que esse ano começar a andar um pouco mais e que essa situação, por exemplo, do Bolsonaro, né, ou dá ou desce, né? Ou morre ou governa. Decide o que você quer fazer. Desculpa, mas assim, eles fizeram tantas mentiras, que eu não vou ficar agora com pudor de fazer a minha piadinha com relação ao Bolsonaro. Não dá para saber o que está acontecendo com o Bolsonaro no Albert Einstein, né? Parece que está suspensa a história dele. Vamos esperar, a gente tem que esperar. Agora, se esse negócio começar a se arrastar para uma semana, 2 semanas, né, sem resposta nenhuma, sem nenhum tipo de sinal de vida, de sinal vital, a gente vai ter que acelerar um pouco mais o processo de sucessão desse governo para a gente poder interagir com alguém, que o problema é você não ter alguém para interagir, alguém para combater. Quem que você vai combater? Mas é o Bolsonaro, que é o presidente? Mas fica aquela coisa incerta, né? É o gato de Schrödinger, né? Você não sabe se combate esse ou combate o outro. Tudo bem? Então, eu agradeço a presença de vocês hoje na Live do Conde. Amanhã nós teremos o papo com o Skylab. Ao meio-dia eu converso com o Rogério Skylab, né? A desentrevista. Vai ser sensacional. A gente está fazendo uma série de 12 programas e amanhã a gente vai conversar um papo assim, desentrevista, né? É um papo mais aleatório mesmo, mais digressivo, mas sempre muito prazeroso, porque o Rogério Skylab é uma pessoa muito, enfim, muito interessante, muito instigante. E ao longo do dia nós teremos a programação do TV 247 e também a live do Conde no final do dia de amanhã. Então, um beijo para vocês e até a próxima live do Conde. Valeu, gente. Um beijo.